Nós vamos ao texto bíblico dessa noite, Atos, capítulo de número 3, a partir do versículo 1. Vamos estar em pé para a leitura do texto bíblico dessa noite. Eu quero falar nessa noite sobre os desafios de uma vida cheia do Espírito Santo. Os desafios de uma vida cheia do Espírito Santo. Atos, capítulo de número 3, a partir do versículo 1, diz assim: Pedro e João subiu ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava assentado à porta formosa do templo. E se encheram de admiração e assombro por isso que lhe aconteceram. Quantos dizem amém? Pode tomar o teu assento, por favor. Espírito Santo descendo no dia de Pentecostes, no capítulo anterior, narra a descida do Espírito Santo. E agora a igreja começa a sua vida, o seu propósito, segundo o que Jesus Cristo havia estabelecido e determinado. A Bíblia diz que Pedro e João subiu ao templo à hora da oração, a nona. E a vida cristã, ela é repleta de desafios. Nós temos inúmeros desafios durante a nossa vida cristã. E para que nós possamos vencer os desafios, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. E não é ser cheio uma vez apenas, mas é ser cheio continuamente e constantemente. Porque em Atos 2, a Bíblia diz que os discípulos foram cheios do Espírito. E agora em Atos 3, eles já estão voltando ao templo para orar e para buscar a presença de Deus. Por quê? Porque o enchimento do Espírito não é algo que acontece uma vez na vida e você nunca mais precisará buscar a presença de Deus, mas é algo contínuo e constante que nós devemos alimentar com a busca pela presença de Deus. Então o primeiro desafio para uma vida cheia do Espírito é uma vida de oração. Oração, quando nós falamos em oração, muitas pessoas já pensam: ah, meu Deus, fazer aquela coisa que ninguém gosta de fazer. Tem gente que fala o tempo todo. Você tem que interromper a pessoa no meio da fala para poder falar alguma coisa. Mas quando a pessoa dobra o joelho para orar, fica muda. Tem capacidade de conversar por horas, mas na hora de orar, perde as palavras não vêm. Porque a oração não deve ser uma prática religiosa, um cerimonial religioso apenas, mas deve ser a respiração de um crente. Assim como a respiração é importante para o corpo, a oração é importante para a vida cristã. Não há como viver uma vida cristã sem oração. Uma pessoa que não vive uma vida de oração, certamente cairá, é só uma questão de tempo. É por isso que a Bíblia diz que Pedro e João subiam ao templo à hora da oração. Todas as vezes que nós decidimos a orar, a buscar a Deus, espiritualmente nós estaremos subindo.
Por quê? Porque o lugar mais alto que um crente ocupa aqui na terra, a posição mais alta que um crente pode ocupar aqui na terra, não é entrando na Casa Branca sendo recebido pelo presidente americano, muito menos no Brasil ou em qualquer outro país. O lugar onde o crente, onde a pessoa está na posição mais alta na terra, é quando ela está de joelhos na presença de Deus. Viver uma vida de oração é um desafio, mas o que mantém uma vida cheia do Espírito é a busca pela presença de Deus, é a fome pela presença de Deus, é a sede pela presença de Deus. Quando um crente decide buscar a presença de Deus, é certo que Deus se deixará ser achado, é certo que Deus permitirá que essa pessoa o encontre. Por quê? Porque é o prazer de Deus se revelar aos seus filhos. O lugar de oração é um lugar alto. Se você não tem um lugar de oração na sua casa, você deveria ter. Se você ainda não estabeleceu um lugar na sua casa onde você se encontra com Deus, você deveria estabelecer, porque este é o lugar onde você vai ocupar a sua maior posição espiritual. É quando eu e você estivermos dobrados na presença de Deus. Estou me lembrando aqui de um exemplo. Um piloto de um avião pequeno, era seu avião, estava com sua esposa, e lá em cima, depois de ter decolado, ele ouviu um barulho naquela pequena cabine, e ele não podia soltar, deixar o avião. A esposa viu que era uma cobra, que de alguma forma entrou dentro daquele avião, e ele não podia fazer nada, ele não podia soltar o controle daquela aeronave para matar aquela cobra. A sua esposa gritava de pavor. Aí ele se lembrou, ele colocou a máscara de oxigênio nele, na esposa, e subiu o máximo que ele podia naquele pequeno avião. Ele subiu e ficou lá em cima um tempo. Por quê? Porque lá em cima o oxigênio é muito pouco, e aquela cobra morreu asfixiada pelo tempo que ele ficou lá em cima. Isso traz uma lição para nós, que quando o inimigo estiver perto de nós para nos atacar, para injetar na nossa vida o seu veneno mortal, nós precisamos subir. Às vezes queremos discutir com Satanás, às vezes queremos afrontar e desafiar, mas a melhor coisa que fazemos é subir na presença de Deus. Por isso que a Bíblia diz: Pedro e João subiam ao templo à hora da oração. Suba a hora da oração, suba a presença de Deus em oração. Ah, pastor, mas eu não sou acostumado a orar, porque eu não sei orar. Bem, a Bíblia diz que nós não sabemos pedir como convém, mas você deve orar e falar com Deus como você fala com o seu melhor amigo. Você deve abrir o coração para Deus e dizer: Deus, hoje eu não estou bem. Deus, hoje eu estou triste. Deus, hoje eu estou alegre, e eu quero te agradecer pelo teu cuidado. Deus, eu não estou conseguindo entender o teu trabalhar, mas eu quero te dizer que eu sou teu servo, tua serva, e eu quero te buscar, eu quero te conhecer mais. Isto é orar, não é reza, não é repetição, é diálogo, é conversa. O desafio de uma vida cheia do Espírito: primeiro, uma vida de oração. O segundo desafio: todo crente cheio do Espírito é um solucionador de problemas. Existem alguns que criam problemas, mas é porque estão vazios do Espírito. Porque o crente que está cheio do Espírito, ele não cria problemas. Alô? Quando o crente está cheio da presença de Deus, ele vê um problema, ele diz: aqui está uma oportunidade que Deus me deu para resolver. Ele vê um conflito,
ele vê o fogo da contenda, ele não piora a situação, ele entra e resolve o problema. Por quê? Porque ele está cheio do Espírito Santo. Olha o que o texto diz: fitando nele os olhos. Primeiro, o paralítico viu Pedro e João. João estavam caminhando para o templo. E quando aquele paralítico estende a mão dizendo: ei, me dá alguma coisa, alguma esmola, por favor. A Bíblia diz: fitando nele os olhos. Pedro viu aquele paralítico como uma oportunidade para Deus manifestar o seu poder. O crente cheio de Espírito, ele vê os problemas como oportunidades de Deus na sua vida. Ele vê os problemas que aparecem na sua direção como chances que Deus está lhe dando de exercitar a sua fé, de crescer espiritualmente, de amadurecer espiritualmente, de ver Deus manifestar a sua glória. Os desafios, os problemas, as crises, para um crente cheio do Espírito Santo, são oportunidades de Deus na vida do crente. Eu pergunto: como é que você reage diante dos problemas? Quando aquilo que você estava planejando dá errado, quando aquilo que você projetou, calculou, não aconteceu, como é que você reage? Você larga tudo, você abandona, ou você fica dizendo: Deus, eu não estou entendendo porque eu planejei, eu orei, eu busquei, mas mesmo assim não aconteceu do jeito que eu queria. Mas uma coisa eu sei: o Senhor está no controle da minha vida, e nada acontece na minha vida por acaso. Por quê? Porque a Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Quantos amam a Deus? Levanta a sua mão assim, diga glória a Deus. Todo crente cheio de Espírito é um solucionador de problema. Todo crente vazio do Espírito é um crente criador de problemas. Todo crente que cria problemas é porque está vazio da presença de Deus. Você pode perguntar: como é que é a sua vida de oração? Ele vai dizer: não estou orando, não estou buscando a Deus. Porque quando o crente decide buscar a presença de Deus, quando o crente decide subir a presença de Deus, ele é cheio do Espírito, e quando o Espírito o enche, ele se torna um solucionador de problemas. O terceiro desafio de uma vida cheia do Espírito é o desafio da unção. É o desafio de ter algo na sua vida. E eu escrevi aqui: se aquilo que você tem pode ser comprado com prata e ouro, você não tem nada de Deus. Porque o dom de Deus não pode ser adquirido através de coisas materiais. O dom de Deus é dado quando o ser humano se volta para Ele e humildemente se quebranta na presença dEle, e Ele, por sua infinita misericórdia, resolve usar aquela pessoa. Há uma diferença entre talento e unção. A diferença entre talento e unção é que um é natural e o outro é sobrenatural. E um certo escritor descreveu a diferença entre talento e unção da seguinte forma: se você ver uma vaca pastando e um pássaro pousado num galho de uma árvore cantando, isso é talento. Mas se a vaca estiver no galho cantando e o pássaro pastando, isso é unção, isso é sobrenatural. Porque a unção de Deus, quando vem na vida do crente, leva o crente a fazer coisas que ele jamais pensou em fazer. Olha só, nós vimos aqui, e eles pegaram propositadamente os adolescentes que mais caladinhos. Eu acho que eu nunca nem vi a Alana falar alguma coisa. O pai dela está ali, a mãe dela foi lá para a classe. O Júnior mesmo ficou abismado de ver ela aqui profetizando. No domingo, enquanto ela estava aqui profetizando e orando, eu estava sentado ali.
E ela profetizando e falando: meu filho, o meu espírito habita em você. Abre a sua boca, deixa fluir o meu poder. A Lana falando isso. O pastor André viu também. Porque quando o Espírito Santo toma conta da vida de uma pessoa, ele muda a pessoa. Ele muda a pessoa de uma forma radical. Fazer o que a Lana fez aqui, né, Júnior? O pai está ali, o pai sabe, o pai também é meio quietão também. É o jeito dele. Gente boa pra caramba. O poder do Espírito, quando vem, a unção de Deus, quando vem, faz a pessoa sair do natural. Isto é a unção de Deus. O paralítico pediu a Pedro e João coisas materiais, dinheiro. E Pedro disse: olha, não temos prata nem ouro, mas aquilo que temos, nós vamos te dar. Porque aquilo que temos não se compra com dinheiro, com prata ou ouro. Porque a prata e o ouro gera dependentes, gera pessoas dependentes de outras. Quando se dá prata e ouro, as pessoas voltarão mais tarde, porque aquela prata, aquele ouro irá se acabar. Mas quando nós transmitimos o poder de Deus na vida das pessoas, ela nunca mais precisará, porque diz a Bíblia, daquela pessoa nascerá uma fonte que jorra para a vida eterna. Se o seu ministério gera pessoas dependentes, que você tenha talento e não unção. Mas se seu ministério gera pessoas para fazer a obra, para multiplicar no reino de Deus, para fazer a diferença, se teu ministério gera pessoas que vão dar continuidade à obra da pregação, você está debaixo da unção. E é o quarto desafio de uma vida cheia do Espírito. O primeiro é uma vida de oração. O segundo desafio de uma vida cheia do Espírito é o desafio de solucionar problemas e crises. O terceiro desafio de uma vida cheia do Espírito é manifestar a unção de Deus através da vida. E o quarto e último desafio, o desafio de levantar outras pessoas. O desafio de levantar outras pessoas. Todo crente cheio do Espírito Santo, ele levanta outras pessoas, ele motiva outras pessoas, ele fortalece outras pessoas, ele alavanca outras pessoas. Toda pessoa cheia do Espírito, a obra de Deus na vida dessa pessoa não é centralizada nele ou nela, não é centralizada nas suas capacitações, no seu talento pessoal, mas é centralizada no poder de Deus. Eu pergunto: aquilo que você tem tira as pessoas do lugar de miséria e os leva à presença de Deus? E leva a um lugar alto? Quantas pessoas você levou a Cristo esse ano? Quantas pessoas Deus te usou para tirar da miséria, da condenação eterna? Porque se você for cheio do Espírito, este é o testemunho principal de uma pessoa cheia do Espírito. Ela se torna uma testemunha da morte e da ressurreição de Jesus. Ser cheio do Espírito não é ficar falando línguas estranhas. Isso é dom espiritual e é maravilhoso. A evidência de ser cheio do Espírito não é ficar falando em línguas, é controlar a língua. E eu escrevi isso aqui que é forte. Se o teu ministério só beneficia você, você não tem um ministério, você tem uma empresa. Você é um empresário. Porque o ministério
que opera na unção de Deus, ele gera outras pessoas. Sabe o que Pedro fez? Disse para aquele paralítico: olha para nós. Quando o paralítico olhou, a Bíblia diz que ele olhou esperando receber alguma coisa, dinheiro. Pedro diz: olha, eu não tenho o que você está buscando, porque aquilo que eu quero te oferecer é muito maior e melhor do que isto. Aí ele ficou: então, melhor do que isso? A Bíblia diz que Pedro tomou ele pela mão direita e deu-lhe um puxão, porque ele era paralítico desde nascença, diz o texto bíblico. Aquele homem com aquelas pernas finas, atrofiadas, a Bíblia diz que ele deu um pulo e se colocou em pé. Pedro e João entrou com ele para dentro do templo, da área do templo. Em outras palavras, todo crente cheio do Espírito Santo, ele tem uma missão: tirar as pessoas da miséria do pecado, que estão aprisionados na paralisia espiritual, não conseguem sair do lugar, não conseguem alcançar e chegar ao propósito de Deus. Toda pessoa cheia do Espírito tem o poder de entrar na vida dessa pessoa, tomar essa pessoa pela mão e dizer: levante e anda, vamos caminhar em direção à cruz de Cristo. Você já ouviu falar no ministério chamado Ministério da Branca de Neve? Sabe como é que é o Ministério da Branca de Neve? É um ministério onde um pastor só se sobressai na igreja, todo mundo não. Só ele que aparece na igreja. Só ele que aparece na fita. Só ele que se destaca e todo mundo ao redor é anão. É chamado Ministério da Branca de Neve. Mas o ministério bíblico não é assim. Pedro e João estavam entrando para o templo, viu aquele homem na miséria, viu aquele homem mendigando, sendo humilhado. O que Pedro fez? Tomou ele pela mão, levantou ele, e a Bíblia diz que eles entraram juntos para dentro do templo, e eles entraram pulando e cantando e louvando a Deus, e exaltando o nome do Senhor. Vamos estar em pé. Aí o que aconteceu? Quando eles entraram dentro da área do pátio do templo, e as pessoas começaram a notar e dizer: não é aquele paralítico que estava lá fora? Não é aquele cara que ele é trazido todo dia aqui para mendigar? Não é aquele cara, é ele. Olha a perna do cara, aquela perna fina, parecia uma saracura. Não é ele. Cara, aquela perna fina parece que vai quebrar, mas não vai quebrar não, porque ele está pulando, ele está saltando, cara. Aí as pessoas começaram a olhar para Pedro e João com admiração, dizer: você é o cara, Pedro. João, você é o cara, você me dá um autógrafo, deixa eu fazer um selfie com você, porque você é o cara. Aí Pedro se levantou porque estava cheio do Espírito. Quando a pessoa é cheia do Espírito, ele não gosta de aparecer, ele se esconde, ele faz força ao contrário. Quanto mais vazio, mais aparecido a pessoa é. Mas quanto mais cheio, mais se esconde. Mais se esconde diante dos aplausos e dos elogios das pessoas. Pedro diz: ei, vamos parar com isso, gente. O que vocês estão pensando? Alguém diz: mas Pedro está bravo de novo. Vocês estão pensando que esse cara foi curado por causa da minha virtude? Vocês sabem, cara, que eu neguei Jesus esses dias atrás aí, ó. Vocês sabem, cara, quem eu sou. Não tem poder em mim para nada disso. Não foi pela nossa virtude, gente. Pare com isso, com essa mania de idolatrar pessoas. Esse homem foi curado por causa do poder de Jesus. O quarto desafio de uma vida cheia do Espírito é o desafio de levantar outras pessoas. Meu irmão, o ano de 2023 ainda não acabou, e você vai ter a oportunidade, antes que esse ano acabe, de levantar alguém da miséria,
de levantar alguém e dizer: olha, eu vim aqui te buscar. Quanta gente machucada e ferida que estão aí em casa, que não tem força mais para congregar. Quantos pastores feridos ao longo do caminho. Quantos vocalistas, quantos músicos machucados e feridos estão aí parados, desistiram da vida espiritual. Alguns entraram para a vida do pecado, da bebida, da prostituição. Estão aí desapontados com a religião. Meu irmão, estão na miséria. E eu e você estamos aqui cheios do Espírito. É preciso estender a mão para essa gente. É preciso dizer: ei, eu vim aqui te buscar. Levanta e anda. Você vai voltar para a igreja. Você vai voltar a congregar. Você vai ser firme com Jesus. Você não vai abandonar mais a sua cruz. Ei, toma aqui minha mão. Eu não vou te dar prata nem ouro. Eu não vim aqui lamber suas feridas. Eu vim aqui dizer, em nome de Jesus: levanta-te e anda. Uma vida cheia do Espírito é uma vida de ousadia. É uma vida que levanta as pessoas. Porque muitas das vezes nós queremos dar prata e ouro para as pessoas. E queremos que as pessoas andem por si mesmas. Muitas vezes nós queremos dar para as pessoas entretenimento. Mensagens que vão massagear o ego. Mensagens que vão apenas motivar as pessoas a conquistas materiais. Mas isso é prata e ouro. Prata e ouro acaba e a pessoa vai precisar de mais. E nós geramos uma geração de pessoas dependentes. Mas o que a palavra de Deus está falando aqui não é isso. Pedro e João disseram para aquele homem: olha, nós estamos aqui para tirar você desse estilo de vida. Não é para amenizar a sua dor, não. É para resolver esse seu problema. Em nome de Jesus, pega aqui na minha mão. E quando aquele homem pegou na mão dele, Pedro segurou com força. E a Bíblia diz que Pedro deu um puxão nele. E ele se assustou tanto que na hora que ele começou a andar, eu imagino aqueles ossos estalando, clac, 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 sem nunca ter andado. E a Bíblia diz que ele deu um pulo e começou: ó glória, aleluia, ó glória a Deus, aleluia, Jesus é o Senhor, glória a Deus. E começou a pular ali na entrada. Pedro falou: vamos para um lugar alto agora. Vamos para dentro de um lugar alto. Por quê? Mesmo que Deus te use para coisas extraordinárias, você vai precisar de um lugar alto. Principalmente se Deus te usa, aí é que você precisa de um lugar alto. Porque quando você está num lugar alto, você reconhece que só Deus é digno de aplausos. Você reconhece que só Deus é digno de glória. Você reconhece que só Deus merece a honra. Ninguém vai precisar te bajular. Você vai reconhecer e dizer: ei, vocês estão olhando aí achando que foi eu. Está achando que por causa da minha virtude, da minha vida de oração, da minha santidade, que isso aconteceu. Ei, vocês estão equivocados. Ele está em pé, é pelo poder que é no nome de Jesus. É um desafio para nós, para a igreja do século 21. Ou nós vamos nos encher do Espírito Santo e do poder do Espírito Santo para vivermos uma vida vitoriosa, ou nós vamos viver uma vida raquítica, uma vida de altos e baixos. Um dia está lá em cima, outro dia está lá embaixo. Ah, pastor, hoje eu não estou bem. Semana que vem estou maravilhoso, pastor, hoje eu estou assim, na crista da onda. E na outra semana: ah, pastor, não sei o que aconteceu comigo, eu estou meio down. Eu estou meio down. Estou me sentindo. Como é que você está? Estou mais ou menos. Uma vida cheia de Espírito, você nunca vai ficar mais ou menos. Porque quem está mais ou menos não está. Não está mais nem está menos. Está onde? Quando você se enche do Espírito, você verá os problemas e você vai dizer: meu Deus, qual é a oportunidade que o Senhor está criando para mim? O que o Senhor quer através dessa adversidade? Pedro e João estavam focados ali para ir para o templo para orar. Eles não estavam em busca de problemas para resolver, porque o crente cheio de Espírito não precisa ficar indo atrás de confusão e de problemas. Os problemas vêm diante deles, e quando os problemas aparecem, eles sabem: olha, Deus permitiu, Deus tem um propósito, Deus vai fazer alguma coisa, eu não sei o que, mas Deus vai fazer, porque Deus permitiu que esse paralítico cruzasse o nosso caminho.
E se esse paralítico cruzou no nosso caminho, se Deus permitiu que esse paralítico parasse na minha direção, é porque Deus tem um propósito. Olha para nós. E tem muitos pastores que dizem assim: olha para Jesus, cara, porque eu sou imperfeito. Não olha para mim não, olha para Jesus. Isso aí é pastor nó cego. Porque as pessoas não estão vendo Jesus, elas estão vendo eu e você. Quando as pessoas dizem olha para Jesus, não olha para mim, é porque vive uma vida enrolada, vive uma vida aprisionada pelo pecado. É por isso que diz: não, olha para Jesus, não olha para mim não, que eu sou imperfeito. Meu irmão, as pessoas não estão vendo Jesus, não estão vendo eu e você. Nós temos que ter autoridade como Pedro e João, dizer: olha para nós, pode olhar para mim, fazer o que eu faço, que você vai servir a Jesus. Pode olhar para mim, viver a vida que eu vivo, que vocês vão agradar a Jesus. Vocês não estão vendo Jesus, não estão não, né? Então você olha para mim, olha para o meu estilo de vida, e você vai ver Jesus na minha vida. Será que tem alguém assim, com essa ousadia aqui? Levante a sua mão, quero ver. Tem que ter ousadia para dizer isso, meu irmão. Não pode ter vida enrolada, não pode ter probleminha secreto, não. Você tem que ter uma vida limpa para você poder levantar a cabeça e dizer: olha para mim, pode fazer o que eu faço, que você vai agradar a Jesus. Será que tem crente doido assim desse jeito aqui? Vamos orar nesse momento. Por quê? Porque eu creio que esse derramado do Espírito Santo não é apenas para os adolescentes e crianças da igreja. Começou nos adolescentes e nas crianças, começou, mas vai chegar, está chegando para cada um de nós. Você crê? Você é batizado? Quantos são batizados no Espírito Santo aqui? Quase todos. Vocês falam línguas estranhas regularmente? Se você não fala, você está perdendo a oportunidade. Ah, pastor, mas eu nasci e cresci numa igreja que o pastor não acreditava. Ok, se você não acredita, eu respeito o seu direito de não crer. A nossa igreja é uma igreja mista. Nós temos aqui pessoas de origem tradicional, reformados, calvinistas. Nós temos aqui. Tem que respeitar, mas também você tem que me respeitar quando eu quiser dar uma sapateada. Você não pode achar ruim quando eu quiser dar uns pulinhos. Fica aí parado, mas não acha ruim. A vida cristã nos últimos dias só será possível ser vivida se formos cheios do Espírito Santo. Se você não for cheio do Espírito, meu irmão, é só questão de tempo, você vai cair. Você não vai aguentar. Você não vai aguentar a maldade que persevera nesse mundo, que prevalece nesse mundo. Você não vai aguentar. Por isso eu e você precisamos buscar a presença de Deus. Precisamos subir um lugar alto. Precisamos saber que Deus vai permitir situações na nossa vida que não é para a gente piorar os problemas, é para a gente resolver. As crises que surgirem, não é para você entrar em pânico e ficar chorando e triste dentro de casa, ouvindo música sertaneja, naquela angústia. Para você se levantar e dizer: olha, eu não sei como isso vai ser resolvido, mas uma coisa eu sei, eu estava subindo em direção a um lugar alto, e esse problema veio na minha direção, e se esse problema veio na minha direção, é porque Deus já estabeleceu vitória na minha vida. Esse caso de imigração que não deu certo, eu não sabia não, mas olha, Deus estabeleceu, Deus me disse que vai me dar vitória, que a porta vai se abrir. E por que está dando errado? Está dando errado é porque o diabo está entendendo que Deus tem algo na minha vida, e eu não vou desistir, eu vou perseverar, eu vou insistir, eu vou caminhar nessa direção. Amém ou não? Uma vida cheia do Espírito é o que Deus tem para nós. É o propósito de Deus para nós. E uma vida cheia do Espírito começa num lugar alto. Você pode pular, gritar, espernear e falar línguas estranhas o tanto que você quiser. Se você não tiver um lugar alto na sua vida, vai vazar esse óleo todo.
e você vai entrar na carne rapidinho. Mas se você tiver um lugar alto, é ali que você é reabastecido do óleo espiritual. Nesse lugar alto é o lugar que você se encontra com Deus, que a glória de Deus se manifesta na sua vida. Nesse lugar alto é o lugar que você se encontra, é o seu altar de adoração. Se você não tiver uma vida de oração, um lugar alto na sua vida, você não vai conseguir viver uma vida cristã vitoriosa. Você vai desistir do seu ministério, você vai desistir do propósito de Deus na sua vida, você vai abandonar a sua carreira, você vai virar as costas para o propósito de Deus. Mas enquanto você estiver encontrando com Deus num lugar alto, uma vida de oração, os problemas que surgirem, você enfrentará no nome de Jesus Cristo. As dificuldades que se levantarem, você vencerá no nome de Jesus Cristo. E você será uma ponte para tirar as pessoas da miséria para dentro do reino. Você irá tirar as pessoas que estão na miséria e colocar dentro do reino. Tirar da miséria e colocar dentro do reino. Tirar da miséria e colocar dentro do templo. Tirar das drogas e colocar dentro da presença de Deus. Tirar dos vícios e colocar dentro da presença de Deus. Tirar do pecado, da idolatria e colocar dentro do reino de Deus. Você está entendendo, crente? Diga assim: Deus me escolheu. Você está tão desanimado com esse jeito que você falou que até eu repreendo essa seta de desânimo. Diga assim: Deus me escolheu, e eu, em nome de Jesus, vou fazer a diferença nessa geração. Pronto. Quando o problema surgir, não entre em pânico. Diga: olha, é uma oportunidade que Deus está me dando para eu exercitar a minha fé. Eu preciso exercitar a minha fé. Eu preciso colocar a minha fé em prática. Esse paralítico que apareceu no meu caminho, Pedro disse: olha, Deus tem um propósito nisso. Ao invés de eu ficar dando dinheiro para que ele volte a mendigar no dia seguinte, ao invés de tentar solucionar o problema dele de uma forma natural, eu vou dar para ele o que eu tenho. A unção de Deus na minha vida, olha para mim. Ele olhou, esperando receber. Pedro estendeu a mão: segura aqui na minha mão. Quando ele segurou, Pedro deu um puxão. Acho que o cara levou um susto. O cara disse: ai! Caiu em pé. Pedro disse: agora vamos entrar no templo e vamos continuar o nosso culto, porque ali é um lugar alto. E um lugar alto a presença de Deus está. Domingo agora nós vamos encerrar 21 dias consecutivos de jejum e oração. Estamos orando todos os dias, jejuando todos os dias, quase todos os dias. Tem pessoas que estão jejuando 3 dias, 2 dias, 1 dia na semana, não importa. Você está fazendo o seu propósito diante de Deus. Sabe que você ficou até mais bonito, mais bonito, afinou o rosto, ficou até mais bonito, não é verdade? Sabe o que é isso? A presença de Deus, para se manifestar, nós temos que preparar a atmosfera. E eu vou orar pelos pedidos de oração. Cadê a urna dos pedidos de oração, por favor? Traga aqui alguém, um diácono, por favor, traga as urnas. E nós vamos adorar o Senhor. E eu vou orar por você. Você sabe por que os adolescentes recebem o poder de Deus de uma forma tão rápida, se eu posso assim dizer? Porque eles estão abertos para o mover de Deus. A cabeça deles não está cheia de tanta coisa. Você já colocou o seu pedido aqui? Você já colocou o seu pedido aqui? Se você não colocou, pode vir aqui depositar o seu pedido de oração. Nós vamos adorar a Deus. Vamos cantar? Se alguém precisa de uma oração específica, se
Se alguém quer vir aqui à frente e receber uma oração específica, por algo específico, algo que só você e Deus sabe, um milagre, uma porta aberta, o que seja. Se você quer vir aqui à frente, vem aqui bem perto do altar. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Vou pedir o pastor André para estar orando, por favor, com a imposição de mãos aqui. E Deus vai fazer o milagre que você está pedindo. Deus vai operar o milagre que você está crendo. Deus vai abrir a porta que você está esperando. Pastor Berval também vem aqui me ajudar. Vai viajar amanhã ao Brasil, é isso? Em nome de Jesus, Senhor, nós abençoamos essas vidas. Vou regressar ao Brasil amanhã. Assim como o Senhor as trouxeste, guardadas e protegidas. Leva em paz, Senhor, dando bom encontro com os familiares ali. Guarda a tua serva, Senhor, debaixo do sangue de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Senhor, essas vidas que chegaram no altar precisam de um milagre. É um milagre que precisam. Tu és o Deus de milagres, opera um milagre nessas vidas. Nós declaramos em nome de Jesus Cristo que as portas se abram, que o milagre aconteça. Em nome de Jesus Cristo nós cremos. Nós declaramos em nome de Jesus, levanta e anda. Qualquer que seja o milagre, nós declaramos vitória do Senhor sobre essas vidas, sobre esses pedidos de oração que estão aqui, Senhor. Nós oramos, nós cremos e concordamos com o teu povo que está aqui fazendo campanhas nesse propósito, crendo no milagre. Deus de milagres, opera um milagre em favor desses pedidos, Senhor. A igreja levanta as suas mãos em direção aqui. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Esses propósitos que estão sendo feitos, essas campanhas de 7 semanas, esses propósitos que teus filhos e filhas têm colocado diante de Ti, Pai, nós oramos para que haja milagres, para que haja resposta, em nome de Jesus, para a glória do Teu nome. Nós declaramos, Senhor, que as portas se abrem, que a resposta chega, em nome de Jesus, que haja libertação, que haja cura, que haja portas de